O Renato Sampaio de Santos pergunta: as moradas espirituais, como o nosso lar, por serem plasmadas, podem ser consideradas uma forma de matéria? Em caso positivo, o perispírito também pode ser considerado matéria, menos densa do que a nossa, mais matéria? Se for considerado matéria, o perispírito pode sentir dor física, como a do corpo material terrestre? Bom, Renato, há muitas indagações que você faz. Vamos começar pela questão dos planos vibratórios. Cada plano vibratório, ele tem a densidade própria para aqueles que habitam aquele plano. Para quem está numa colônia espiritual, a colônia é tão material quanto a nossa casa de tijolos para nós. Nós não a vemos. Os espíritos vêm de lá para cá, passam pelas paredes, não precisam abrir porta. Mas lá, em nosso lar, não é assim. Eles têm a dimensão própria da matéria do plano em questão. Porque eles estão trabalhando com materiais adequados ao nível vibratório daquele ambiente. Quando você lê os livros de André Luiz são muito instrutivos a esse respeito. Um deles é o Mensageiros. E tem outros que também são bastante interessantes. Nós vamos vendo que em determinadas missões de aprendizagem, André Luiz deixa a cidade na companhia de algum instrutor, e ao invés de usar os caminhos abertos para garantir rápido acesso entre os dois planos da vida, eles descem andando pelos níveis vibratórios que vão se densificando à medida que vão chegando perto da crosta da Terra. E então, até determinado ponto, eles podem andar rápido. Depois daquele ponto, eles já não conseguem mais andar porque a atmosfera vai ficando densa. É como quando você, por exemplo, vai à praia e você começa a correr na areia para chegar logo no mar. Enquanto está naquela areia lisinha, você corre bem. A hora que você começa a chegar na água, a água começa a ser um outro obstáculo para você. E quando a água chega na sua canela, você já não consegue correr com a velocidade que corria antes. André Luiz conta isso. E chega um determinado momento que o instrutor fala assim: agora nós temos que parar e temos que densificar a nossa forma. Como fazem isso? Pela inalação, pela respiração dos elementos que estão na dimensão agora em que eles chegaram. Não estão na crosta terrena ainda. Eles estão descendo. Só que o instrutor precisa que o corpo deles fique mais denso para que eles possam fazer parte daquela passagem, daquele trecho, até chegarem na Terra. Então eles começam a respirar, e a inalação vai tornando o corpo perispiritual mais denso. Como alguém que começa a respirar fuligem e o pulmão vai ficando preto. Então você observa que essas realidades vão alterando a estrutura do perispírito. Por isso não é equivocado você considerar que também o perispírito é uma matéria, em determinada dimensão, uma matéria que está sujeita às leis, inclusive, que a matéria física está sujeita. Já os estudiosos do perispírito informam que, por exemplo, o ectoplasma está sujeito à lei da gravidade. Aquela força ectoplásmica que os médiuns de materialização expelem, elas deixam os orifícios do organismo e se projetam para o solo, indicando que eles estão submetidos à ação da atração, porque tem uma densidade material adequada para que isso aconteça. E as características do perispírito, que você pode estudar bastante profundamente no livro O Perispírito, do professor Zalmino Zimmermann, elas estão ali bem claras. Plasticidade, maleabilidade, etc, 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 que indicam possuir uma grande parcela da estrutura física do plano material. Só que é uma matéria diferente. Você pode pensar, mas como é esse negócio de matéria diferente? É muito simples. Vamos usar o raciocínio da água. Qual é a fórmula química da água? H2O. Qual é a fórmula química do gelo? Qual é? H2O. Qual é a fórmula química do vapor? H2O. E
como o gelo ele é diferente da água líquida, e como água é diferente do vapor, e como o vapor é diferente das duas outras. E por que são diferentes? Porque a maneira pela qual essas moléculas estão em relação umas com as outras é diferente. Também se dá isso em relação ao perispírito, do que diz respeito a ser material ou não. É uma matéria chamada quintessenciada, não é? Mais pura, mais tênue, menos palpável do que a matéria física. Mas quando nós aprendemos, quando nós estudamos as características do perispírito, nós vamos aprender, na hora em que percebemos que o perispírito não é feito apenas de uma única capa, que são várias capas que compõem o perispírito, nós perceberemos que as capas mais próximas da matéria física, aquelas que no livro, nos domínios da mediunidade, André Luiz nos explica como sendo os corpos mais ligados ao corpo denso. Estes corpos, eles também se desagregam quando o corpo físico morre. O chamado duplo etérico, que faz parte do perispírito, ele é uma composição magnética e material que dá as linhas de força do corpo físico. E nele estão todos os órgãos do corpo físico, construídos. Mas quando o corpo físico morre, ele não tem mais por que existir, então ele se desagrega também. É uma matéria que perde a sua consistência na medida em que a matéria orgânica também perde. Sobram os outros corpos que compõem o perispírito em formas diferentes daquelas que a gente tem na doutrina espírita do Livro dos Espíritos estudado. Porque para Kardec, na época em que o livro foi lançado, não era alguma coisa ainda adequada falar-se em corpos e outros corpos e outros corpos. Então, os espíritos sabiamente resumiram as suas explicações chamando de perispírito esse corpo intermediário entre a carne e a alma. Mas com André Luiz e com outros, nós começamos também a ser informados a respeito de que o próprio perispírito ele é constituído de camadas. E as camadas mais próximas da matéria são mais densas, tanto quanto a matéria. E tem o mesmo destino que tem a matéria. Onde vamos encontrar referências a isso? No livro Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, de André Luiz e Chico Xavier. Agora, o perispírito pode sentir dor física, como a do corpo material terrestre. Veja só, a dor é um fenômeno que acontece na mente, não é no perispírito. É a mente que sente aquilo que ela está vendo acontecer com o perispírito. Então é importante que nós entendamos o mecanismo. Um espírito que possui, obviamente, na condição de espírito desencarnado, apenas o perispírito, porque já não tem mais o corpo de carne, tem como referência da sua forma aquilo que ele está vendo nele próprio. Então, se ele entende que aquele corpo está sendo ferido, a sua mente faz o trabalho de sentir a dor. Não que ele tenha a dor desta maneira, como tem no corpo físico. No corpo de carne, o que a gente tem? Tem os terminais nervosos, tem toda a medula, tem a parte cerebral. E tudo isso faz com que o impulso chegue e, de repente, a gente responda a ele para preservar a vida física. Mas uma vez que você não tem mais o corpo, esses processos não podem ser assim. A capa orgânica, do mesmo modo que, por exemplo, a visão no perispírito não está localizada no olho, nós estudamos isso há poucos dias. Que os espíritos não vêm pelo olho. Não é, Rodolfo? É ou não é? É. Os espíritos vêm por toda a estrutura. Eles escutam por toda a estrutura do seu perispírito. Então, essas são coisas interessantes que a gente pode meditar, de que essa dor física é ressonância da mente que o espírito está guardando.
Desde quando ele estava na carne, pelas dores que passou, ou daquilo que ele enfrentou quando estava nas regiões mais dolorosas e das coisas que ele teve que presenciar com ele mesmo, tá bom? Por isso não é como a do corpo físico. Muito obrigado, Renato. Um grande abraço para você.